Nessa semana nós lemos a Parashá Itró. A Parashá começa falando sobre Itró, o sogro de Moshe. Depois de escutar todos os milagres que Deus fez, toda a salvação do povo judeu do Egito, o Itró, ele pega a filha e os dois netos e ele vem se encontrar com Moshe no deserto e ele vem se juntar ao povo judeu. Depois disso, a Torá conta pra gente um conselho que o Itró ele deu para o Moshe Rabbeinu. Ele viu que Moshe ele passava o dia inteiro julgando o povo, era uma coisa pesada, tanto para Moshe quanto para o povo. Ele sugeriu para Moshe Rabbeinu mudar todo o sistema de justiça, fazer várias instâncias, até que Moshe Rabbeinu ele fosse o Supremo Tribunal, ele seria a última instância e realmente só teria que julgar os casos mais difíceis, os casos mais complexos. E Moshe Rabbeinu ele escutou e assim ele implantou dentro do povo judeu. Finalmente a Parashá fala sobre a entrega da Torá no Har Sinai. Tem os 10 mandamentos que Deus ele falou diante de todo o povo e que foi um dos momentos mais especiais de toda a história da humanidade. Aqui surge uma grande pergunta. Se a gente vai olhar aqui uma Parashá que está falando sobre os 10 mandamentos, sobre todos os eventos que aconteceram no momento da entrega da Torá, todos os milagres, o Monte Sinai, ele pegando fogo, o toque do shofar, tudo que aconteceu naquele momento mágico, aquele momento transcendental. Então a gente para pensar por que a entrega da Torá não mereceu uma Parashá sozinha. Por que não tem uma Parashá inteira falando só sobre a entrega da Torá? E veio a Torá e inseriu nessa Parashá também essa vinda do Itró e esse ensinamento do Itró para Moshe Rabbeinu sobre os tribunais de justiça. Além disso, a pergunta fica mais forte porque a gente sabe que pela cronologia dos fatos, o Rashi explica para a gente que o Itró ele veio se encontrar com o povo judeu depois da entrega da Torá. Quer dizer, a Torá por algum motivo antecipou esse evento, esse acontecimento, esse ensinamento do Itró antes da Torá, mesmo que cronologicamente veio depois da entrega da Torá. Então a grande pergunta é por que a Torá achou tão importante trazer, antes de falar sobre os 10 mandamentos, esse ensinamento da vinda do Itró e esse ensinamento do Itró para Moshe Rabbeinu. Então, um dos pontos principais para a gente poder receber a Torá, para a gente poder cumprir a Torá, é a honestidade. Quando a gente fala honestidade, a gente sempre pensa em não enganar os outros, em não roubar, mas honestidade é muito mais do que isso. Honestidade também inclui a gente ser honesto com a gente mesmo, a gente não se enganar, como a gente às vezes vive uma vida inteira querendo se enganar, e ao invés de procurar a verdade, a gente vive imerso na mentira. Um dos grandes problemas que a gente tem na nossa vida, que a gente não consegue melhorar, é que a gente não gosta de receber críticas. O ser humano, naturalmente, ele não quer enxergar suas falhas, ele não consegue, sempre o outro é que está errado, sempre o outro que não está fazendo da forma que deveria, enquanto quando a gente olha para a gente mesmo, sempre a gente é perfeito, sempre a nossa ideia é melhor. É muito difícil a gente enxergar os nossos erros. Quem está de fora enxerga os erros de uma maneira muito mais clara. A pessoa que não sabe escutar críticas, essa pessoa nunca vai crescer, nunca vai mudar e nunca vai conseguir atingir seus objetivos espirituais. É por isso que os nossos sábios ensinam que se você der uma bronca num palhaço, ele vai te odiar, mas se você der uma bronca num sábio, ele vai te amar, porque sábio é aquele que ele quer escutar as broncas para melhorar, ele sabe que é uma oportunidade de crescer. Olha o que a gente aprende da vinda do Itró. O Itró veio, o Itró até agora era um idólatra, ele quer fazer parte do povo judeu, ele quer se afastar da idolatria e receber Deus na vida dele, mas até agora ele é um ex-idólatra. E ele chega no acampamento do povo judeu e ele já começa a dar sugestões de mudanças. Moshe Rabbeinu, com certeza, uma pessoa com muito derech eretz, com muita educação, ele nunca vai destratar um outro ser humano e muito menos o seu sogro. Mas Moshe poderia ter dado um chega para lá, falar, olha, muito obrigado, gostei da sua sugestão,
tá aqui anotado para eu pensar mais tarde e acabou, deixa morrer o assunto. Olha o que a gente aprende da conduta de Moshe Rabbeinu, e isso é uma das bases para a gente poder receber a Torá. Não só Moshe escutou com humildade, mesmo que Moshe é aquele Moshe que passou 40 dias e 40 noites recebendo a Torá no Monte Sinai, sem comer, sem dormir, sem beber, é um malach, ele é quase um anjo, mas ao mesmo tempo ele é humilde, ele escuta a proposta do Itró, ele realmente ponderou, ele tinha o lado dele, ele quer pessoalmente julgar o povo, ele sabe que é um momento que ele pode ter contato com as pessoas, mas ele entendeu que talvez pelo lado do povo realmente estava muito pesado. Olha a grandeza de Moshe Rabbeinu, ele escuta o sogro dele, mesmo que alguém muito menor que ele espiritualmente, ele pondera, ele faz todos os questionamentos necessários para saber se é o correto ou não correto, e no final ele entende que realmente o melhor era fazer como o sogro dele tinha orientado para ele. Ele mudou a forma de julgar o povo judeu, isso graças à humildade dele, isso graças a essa capacidade de saber escutar uma crítica para poder mudar, para poder crescer, para poder escutar os outros lados da história. A gente vive como se só a gente tem razão, a gente não consegue escutar o outro lado, a gente não consegue escutar que talvez os errados da história somos nós. Olha que história incrível, tem um rapaz, muito bom menino, a turma gosta muito dele, mas ele tem um problema, ele é extremamente egoísta, os amigos estão começando a ficar muito incomodados, eles não querem perder a amizade, porque ele tem muitos traços de caráter bons, mas o egoísmo está destruindo a amizade deles, então eles vão falar com o Rabino ajuda a gente, ajuda ele a trabalhar esse lado do egoísmo. Rabino, ele tem uma ideia, chega no Shabat à noite, ele dá um discurso incrível sobre o egoísmo, quanto o egoísmo faz mal, quanto o egoísmo pode destruir relacionamentos, a importância da gente dividir, da gente pensar nos outros. Uau, fez um discurso inspirador e o tempo inteiro ele olhava para a cara daquele rapaz e ele vê que o rapaz está com um sorriso, está escutando, parece que está internalizando tudo aquilo. Quando acaba a palestra, essa pessoa, esse rapaz vai falar com o Rabino e falou: Rabino, que palestra linda, pena que tem um amigo meu que tinha que estar aqui e ele não está e ele perdeu essa palestra, coitado. Ele que tem que trabalhar no egoísmo, ele não escutou o que o Rabino tinha para falar. Olha que incrível, a gente sempre acha que o outro tem que escutar. Eu muitas vezes escuto isso depois de uma aula, é interessante, eu dou uma aula e a pessoa vem falar: e o fulano que tinha que estar aqui não escutou, e a pessoa não entende que realmente foi para ela essa aula, ela deveria ter aprendido alguma coisa, ter internalizado, ter mudado. Sempre a gente tem coisas para melhorar, para crescer. Em vez da gente olhar o defeito dos outros, vamos começar a procurar os nossos, vamos começar a aceitar críticas, vamos começar a escutar o outro lado da história, ponderar, a tirar esse conceito que sempre a gente está certo e os outros estão errados. Isso é a fórmula da Torá. Antes de entregar a Torá fez questão de trazer essa história do Itró com o Moshe Rabbeinu para ensinar. Essa é a base da Torá, para a gente aceitar a Torá, para a gente receber a Torá e para a Torá mudar a gente de verdade, para transformar a gente em pessoas cada vez melhores. Shabbat Shalom.